dia, Débora, bom dia, Mário, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Realmente estamos vendo essa novela desde os primeiros capítulos e agora tem um novo personagem que é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os três poderes da República. O Congresso Nacional protocolou ontem, a defesa do Poder Legislativo, no caso que contesta justamente as recentes decisões do Parlamento sobre o IOF. Existem pelo menos 3 ações tratando do tema, uma do Partido PSOL, outra do Partido PL e uma terceira da Advocacia Geral da União, da AGU, representando o Poder Executivo. Essa manifestação que a gente está falando do Congresso, protocolada na sexta-feira, último dia do prazo, argumenta pela legalidade da decisão do Congresso. Bom, pessoal, inicialmente o presidente Lula publicou um decreto e editou uma medida provisória que, entre outras coisas, eleva as taxas sobre o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Em um movimento forte de contrariedade, o Congresso se uniu, inclusive com apoio de partidos e parlamentares proeminentes da base do governo, para derrubar a decisão do presidente da República através de um outro decreto, esse legislativo. Esse texto passou com muita facilidade na Câmara. Estávamos lá, inclusive, no plenário, e alguns parlamentares opositores mais ferrenhos, opositores de Lula e mais exaltados, até falaram que, pela expressão da votação, poderiam até passar um impeachment de presidente da República. No Senado não houve nem contagem. O texto foi aprovado de maneira simbólica, o que mostrou uma união dos parlamentares sobre esse tema todo. E uma derrubada, só para a gente lembrar, de decisões do presidente dessa maneira, não acontecia desde a década de 1990. Bom, juridicamente, a Câmara e o Senado defendem a decisão de derrubada, manifestando que essa decisão do Poder Executivo de tratar sobre esses novos impostos, esse aumento de impostos, produziu uma nova hipótese de incidência tributária que não estava prevista em lei. A União, o Poder Executivo, a Presidência da República, por outro lado, está na Justiça tentando provar que a decisão de fato foi legal e a ilegalidade está na decisão do Congresso Nacional, o famoso cabo de guerra. De todas as formas, por conta do ruído que essa questão toda gerou, especialmente entre alas do Executivo, falamos aqui do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad da Fazenda, e por parte do Legislativo, com o presidente Hugo Motta e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado, o Supremo marcou para esta próxima terça-feira uma audiência de conciliação entre os poderes da República. Neste instante, pessoal, a expectativa é de ânimos um pouco menos exaltados, até mesmo uma questão de união, principalmente por conta dessas recentes decisões de Donald Trump que afetam toda a cadeia produtiva brasileira. Parece um outro tema, um outro assunto completamente diferente, mas esse tarifaço, ele acabou unindo, de certa forma, os 3 poderes da República e até mesmo algumas outras questões ficaram um pouco menor nesse momento. Bom, com o aumento da tarifa do IOF, o governo esperava um aumento da arrecadação em aproximadamente 12 bilhões de reais. Esses valores podem ser compensados através do texto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e tributos reduzidos para quem recebe até R$7.350. Parece também um terceiro assunto, e de fato é um terceiro assunto, mas que acaba conversando também com a questão do IOF. E essa mudança que eu acabei de citar da ampliação de tributos reduzidos para quem recebe até R$7.350 foi um acréscimo do relator da proposta, que é o ex-presidente da Casa, Arthur Lira. Bom, Lira manteve, inclusive, aí que pode entrar essa questão de uma compensação desses 12 bilhões que foram perdidos com o IOF, Lira manteve a taxa para aqueles que recebem a partir de 1.200.000 por ano em 10%, algo que foi comemorado pelo governo federal. Então, para a gente tratar de um assunto que é esse cabo de guerra, essa treta toda falando de IOF, a gente teve que falar de outras 2 matérias, de outras 2 questões que estão tramitando no Congresso Nacional. Primeiro, essa movimentação do tarifaço, que a gente falou agora há pouco, e também esse texto que vai começar a ser analisado nessa próxima semana numa comissão especial que trata da ampliação da isenção da faixa do imposto de renda, que um gatilho ou outro ali, com uma tributação sobre aqueles considerados de alta renda, pode fazer com que toda essa questão do IOF seja um pouquinho mais tranquilizada entre os poderes da República, mesmo que Arthur Lira fale que a questão do imposto de renda não pode ser arrecadatória de maneira nenhuma. Seguimos de olho, tem muito assunto até o recesso legislativo, pessoal. Muito bem, Rafael Procópio, então, que volta ao longo da nossa programação de olho nessa história. Qualquer novidade, tem atualização aqui para o ouvinte da Band News FM. 8h22.